Boa noite, meninas. Como é que vocês estão? Tudo bem? Desde já, esse início de aula, eu quero pedir desculpa a vocês, a todas vocês pela demora, né? De gravar a nossa última aula. Mas eu queria agradecer de coração todo o carinho, né, e toda a espera que vocês tiveram para comigo. Então, nós estamos gravando a nossa última aula, tá certo? E desde já, mais uma vez, eu quero pedir desculpa a todas. E eu gostaria de terminar assim, dizendo que é com muita alegria que eu concluo junto com vocês, mesmo à distância, né? Mesmo com tudo que aconteceu, com essa pandemia que nos afastou presencialmente. Mas eu quero dizer que foi um imenso prazer conhecer a cada um de vocês. Então vamos continuar nossa aula, que é a nossa última aula realmente do nosso curso, fechando assim o nosso curso de idoso, tá certo? E dizer para vocês que eu sou muito feliz em ter conhecido a cada um de vocês. Falei na última aula de algumas coisas que nós precisávamos para termos cuidado com o nosso idoso, né, para tratarmos ele de uma maneira especial, de uma maneira carinhosa. E eu vou continuar essa aula, como eu já falei para vocês, é a nossa última aula do nosso curso, falando sobre ostomia. O que é ostomia? Ostomia é uma abertura cirúrgica realizada na parede do abdômen para ligar o estômago ou parte do intestino à bexiga. Ele liga parte do estômago ao intestino e à bexiga pelo meio externo. Existem dois tipos de ostomia: para a eliminação das fezes e urina ou para administrar a alimentação. A ostomia intestinal é a urina, e a urina tem uma coloração rosada. Ela é rosada, brilhante e úmida. Dependendo do lugar onde for realizada a abertura da ostomia, recebe um nome. Gastrotomia ou jejunostomia, ele liga o estômago ao jejum. Já está falando. A parede do abdômen serve para alimentar a pessoa pelo meio de quê? De uma sonda. Ostomia ou colostomia, o que é isso? Ela liga uma parte do intestino, a parte do abdômen serve para também eliminar fezes. E a urostomia, ela liga a bexiga à parede do abdômen, serve também para eliminar as urinas. Nós temos que ter um cuidado muito importante com o nosso idoso quando ele está ligado a tudo isso, essa questão de ostomia, para que a gente possa limpar com água filtrada, sem esfregar a pele desse idoso em volta dessa ostomia, retirando secreção e também a sujidade. Lavar a sonda com a seringa de 50 mg com água e um jato também é muito importante para que a gente obtenha um bom resultado. Falamos um pouco de ostomia e nós vamos falar um pouco de cuidados com a medicação para os nossos idosos. O uso correto da medicação é fundamental para a recuperação da saúde desse idoso. Para isso, são necessários alguns cuidados. Peça ajuda à equipe de saúde para organizar a medicação desse idoso. Geralmente, o médico ele passa essa medicação. E nós, como cuidadores de idosos, a gente organiza em casa. Ou também pedimos a equipe de saúde para que nos informe direitinho como é o cuidado com esse medicamento. Manter os medicamentos nas embalagens originais, assim você fica fácil de controlar da validade também. Evitar que misture a medicação. Atualmente há no mercado caixinhas porta-medicação. Então, essas caixinhas porta-medicação, ela é muito boa para nos ajudar nesse momento. Ela nos auxilia ao idoso, a pessoa que vai aplicar a medicação, geralmente o cuidador de idoso ou a pessoa que está cuidando, a dar esse remédio corretamente. Então, essas caixinhas é muito bom. Organiza por nome, bem direitinho, fica muito legal. Então, essas caixinhas são divididas por períodos do dia, que é manhã, né, almoço, jantar e ao deitar. E ainda pode ser separadas por dias de semana. Ou seja, uma caixinha por cada semana. Então, assim, é muito importante, que ela nos ajuda muito, ajuda a gente a organizar toda essa medicação. Os materiais e medicações de curativos, tais como pomada, gaze, luva, tesoura, faixas, esparadrapo, soro fisiológico e outros devem ser guardados em uma caixa com tampa, separado dos outros medicamentos, desses outros medicamentos que eu falei anteriormente. O material e a medicação utilizados
como nebulização, ele deve ser guardado secos em uma caixa plástica, mas também com tampa. Caixa de madeira e de papelão não são indicadas. Eles podem favorecer a formação de fungos. Então, nós temos que guardar o material, nossa indicação, em uma caixa que tenha tampa. Isso é muito importante. Sempre que possível, é bom evitar ministrar medicamentos nos horários, que é geralmente quando a pessoa vai dormir, pois isso interfere na qualidade do sono. Muitas vezes, quando a gente vai medicar o nosso idoso, principalmente quando ele é idoso, a gente tem que evitar, na realidade, de dar essas medicações nesses horários, como eu falei agora, nos horários de sono. Porque o idoso, ele tem muitas vezes o sono conturbado. E esses medicamentos, eles fazem isso, né? Deixa com que o idoso, ele venha a relaxar. Então, sempre que possível, é bom evitar que a gente ministre nos horários em que a pessoa dorme. Por isso, para não evitar na qualidade do sono desse idoso. Mantenha sempre os medicamentos em lugar seco, arejado, longe do sol, e principalmente onde há crianças, onde não há crianças que possam mexer nessa medicação. A gente sempre vê isso. Aquelas indicações na caixinha do medicamento nos dizendo para manter longe do alcance das crianças. A gente já falou muito isso no nosso curso a respeito disso. Evitar guardar medicamentos em armários de banheiros e ao lado de filtros de água, pois a umidade ela pode estragar a medicação. Manter a última receita junto à caixa de medicamentos. Isso facilita consultar em caso de dúvida de algum medicamento novo para o que o idoso está tomando anteriormente. Isso nos ajuda muito também. Os medicamentos que não estiverem sendo utilizados podem ser devolvidos às unidades de saúde. Então, aqueles medicamentos que o nosso idoso ele não estiver utilizando, vocês podem estar devolvendo esse medicamento à unidade de saúde. Não acrescente, nem diminua, nem substitua ou retire medicação sem o conhecimento do médico. O médico que passou a medicação desse idoso. Eu acho que essa dose está muito alta, eu vou dar assim. Você não pode retirar miligramas ou dose dessa medicação antes de falar com o médico. Se após tomar o medicamento, a pessoa cuidar de apresentar reação estranha, avise imediatamente a equipe de saúde. Produtos naturais, como chás de plantas medicinais, são considerados medicamentos e alguns deles podem alterar a ação da medicação que a pessoa esteja usando. Então, eu estou dando medicação, né, medicamentosa, como nós falamos, e eu posso dar chá a esse idoso? Geralmente, sempre surge essa pergunta. Então, assim, não é que você não possa dar chá, é bom evitar. Enquanto ele estiver fazendo esse tratamento, evitar estar dando chás a esse idoso, para que o tratamento seja eficaz, 100%. Acenda a luz sempre que for preparar ou ministrar medicação para evitar a troca de medicamentos. Professora, já aconteceu de trocar? Já. Muitas vezes, principalmente quando nós cuidamos de idosos em hospital. Por quê? Porque quando eles estão no quarto comunitário, existe aquela questão do sono, não perturbar o sono do outro parceiro que está ao lado. Muitas vezes o hospital ele tem a regra de apagar a luz. E quando o pessoal vai fazer a medicação, ele já vem com a luzinha e faz a medicação para não perturbar o outro paciente do lado. Então a gente tem que ter esse cuidado que é muito importante para não trocarmos esse medicamento. Geralmente é mais quando nós estamos em hospitais, porque em residências a gente pode acender a luz do quarto do idoso, né? Muitas vezes, às vezes ele usa abajur e isso facilita também a medicação. Então está no lugar claro, com luz, para que a gente possa não trocar essa medicação, para não estar tratando, né, esse paciente de uma forma que venha prejudicar todo o tratamento. Então, isso é muito, muito, muito importante para a gente, tá certo? Ter todos esses cuidados, de uma suma importância. Eu queria falar com vocês também a respeito dos primeiros socorros, que nós muitas vezes vimos que quando cuidamos e quando muitas vezes não somos técnicos de enfermagem, isso parte muito quando é técnico de enfermagem que age nos primeiros socorros, mas se nós não somos técnicos, nós temos também que saber algumas coisas básicas para podermos ajudar o nosso idoso. Então eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre esses primeiros socorros para nos ajudar nesse momento, né, de estarmos com esse idoso e se for necessário, a gente possa estar realizando algumas ações, tá certo?
Emergência é sempre uma situação grave, porque acontece de repente e ele requer o quê? Uma ação imediata, com finalidade de resguardar a vida daquela pessoa. Então, quando nós falamos em primeiros socorros e quando nós falamos de emergência, nós queremos dizer que é uma situação grave. Ela acontece de repente e temos que ter ação imediata. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A pessoa cuidada, nós estamos falando agora específico no curso de idoso, então, a pessoa cuidada do nosso idoso pode estar numa fragilidade total, debilitado, e de uma hora para outra ter uma piora súbita no estado geral, sofreu um acidente. Pode acontecer? Pode. O idoso está ali, saudável, nós estamos cuidando para tudo direitinho, estamos fazendo a medicação, tratando, mas de repente ele pode ter uma crise súbita, né? E aí agravar o problema. Nós que estamos ali, estamos ao lado, temos que ter uma ideia de como agir até que a equipe de saúde chegue para socorrer esse idoso. Então esteja atento para perceber uma emergência e procure ajuda para lidar com a situação de maneira firme e segura. Portanto, a emergência requer muitos cuidados imediatos, com a finalidade de evitar complicações graves ou morte da pessoa que cuidamos. Isso é de suma importância, ter esse cuidado, sabermos fazer o primeiro socorro e depois acionar a equipe de saúde para tratarmos e cuidarmos dessa pessoa. A pessoa idosa, ele pode ter mais uma doença crônica. Por exemplo, diabetes, hipertensão arterial, sequelas de derrame, Parkinson, e por isso o estado geral pode alterar de repente, do nada. E muitas vezes nós pegamos, como nós já conversamos várias vezes, meninas, um idoso tranquilo, né, sem nenhuma sequela. Nós também podemos pegar idosos que esteja sequelado e de repente pode acontecer um desses fatores. E nós temos que estar preparados. A pessoa idosa, como eu já falei, que tem essas doenças crônicas, o aparecimento súbito de sinais que a pessoa não tem anteriormente, ele pode ser que não tenha anteriormente, mas de repente pode surgir. Tais como sonolência excessiva, confusão mental, agitação, agressividade. Pode indicar uma situação de emergência. Todas essas coisas que eu falei agora, ela pode ser um sinal de uma situação emergencial para a gente, se somos cuidadores. Então é importante manter em local visível de fácil acesso os números de telefone dos serviços de pronto-socorro, como por exemplo o SAMU 192. Para onde ligar caso haja uma emergência? Eu indico de primeira mão, né, de primeiro momento, realmente o 192. O pessoal do SAMU. Aconteceu isso, então não somos técnicos de enfermagem, temos apenas uma orientação básica, que é isso que eu falei para vocês, para que vocês possam saber assim, com clareza, nós precisamos fazer um primeiro socorro. Então aqui eu passo para vocês o básico de primeiro socorro, o que nós devemos fazer logo imediato quando acontece um caso desse. Então, qual a orientação, professora? Ligar para o 192. A equipe do SAMU, a equipe preparada para isso, para agir nesse momento. Vamos falar sobre um pouquinho de engasgo e asfixia, que isso é muito comum no idoso. Vimos muito isso no idoso e temos que ter muito cuidado. E é um dos fatores que as pessoas sempre perguntam, ficam muito preocupadas. Geralmente eles perguntam, né? Cuidar do idoso é muito difícil, eu tenho muito medo dele engasgar e nesse momento eu não sei o que eu vou fazer, como é que eu vou agir. Então, como eu já falei para vocês, nós temos cursos específicos para isso, mas aqui nós estamos tendo mais ou menos uma orientação de como agirmos. O engasgo ele ocorre quando o alimento sólido ou líquido entra nas vias respiratórias e pode desencadear geralmente esse engasgo. Então, acontece. É normal? É. E principalmente em idoso, é muito normal essa questão do engasgo. Aspiração. Quando os líquidos ou pedaços muito pequenos de alimento chegam aos pulmões, o que pode provocar é uma pneumonia por aspiração. O sufocamento ocorre quando pedaços maiores de alimento ou objetos param na garganta, na traqueia e impede a passagem de ar. Cuidador, ao perceber que a pessoa cuidada está engasgada, tente primeiro retirar com o dedo o pedaço de alimento que está provocando esse engasgo. Caso você não consiga, e antes disso, claro, temos que ter muita paciência, muito cuidado, que geralmente é como a gente sempre conversou, né? Acontece isso nesse momento, talvez você nem tenha tanta paciência assim, mas a gente indica que nesse momento quem está precisando
é o idoso, né? É a pessoa. Então, nós temos que estar preparados para estarmos pacientes e, de primeiro momento, tentar retirar esse alimento com o dedo. Não conseguindo, o que nós vamos fazer? Ligamos para o 192 SAMU, eles vão estar preparados para agir nesse momento. Coloca a pessoa em pé, isso é uma indicação. Abraça essa pessoa pelas costas, apertando com os seus braços o que chamamos de boca do estômago da pessoa, e chamamos isso de manobra de Hart. Então, vamos lá, a pessoa se engasgou, e se nós tivéssemos essa aula de aula, nós poderíamos fazer as práticas como a gente combinou, mas aqui é só uma orientação como nós devemos reagir. Engasgou o idoso, é uma pessoa, se for um idoso que ele pode, se for tiver pé ou mesmo estiver deitado, você pode fazer essa manobra, tentar levantá-lo, colocar a sua mão sobre o estômago dele e fazer esse sinal para que ele possa realmente colocar o alimento para fora. Então, assim, é o básico, certo? E ajuda muito nesse momento. A gente, para estarmos mais preparados, precisamos o quê? Fazemos o primeiro socorro. Mas, de antemão, se nós agirmos assim e ligarmos para a equipe, nós vamos estar ajudando muito o idoso nesse momento, tá certo? O vômitos. Pode acontecer também vômitos, muito. Em idoso, é muito, muito, muito normal isso. Os vômitos, eles podem estar relacionados à doença, ou à reação também do organismo a um alimento ou também a um medicamento. Vômitos frequentes por causa de desidratação, principalmente em crianças, idosos e pessoas debilitadas. Muito, muito, muito mesmo. Para evitar que a pessoa fique desidratada, é preciso repor com soro caseiro ou de pacote, o líquido e sais minerais pedidos pelo vômito. Então, nós pedimos o quê? Líquidos e sais minerais através do vômito. Então, o soro caseiro, ele é muito importante e muito bem indicado para esse momento. Diarreia. Os primeiros sinais de diarreia e vômitos, você pode preparar um soro caseiro, ou também pode ser aquele soro de pacote, e oferecer à pessoa em pequenos goles, diários durante todo o dia. Durante todo o dia, você pode estar oferecendo ali e vai estar ajudando, tá certo? Desidratação. A desidratação acontece quando a pessoa perde líquidos e sais minerais pelo vômito e também pela diarreia. A pessoa desidratada pode apresentar pele seca, olhos fundos, pouca saliva e também pouca urina. Nas crianças pequenas, a moleira fica afundada. Isso é um dos sinais para a gente. A sonolência, o cansaço, piora o estado geral, a pressão ela fica baixa, confusão mentais. São sinais também de desidratação grave em criança e em idoso. Se a pessoa não conseguir beber água ou soro, nós temos que procurar o quê? Unidade básica, que foi aquilo que a gente já conversou. O idoso não aceitou o soro caseiro, ele não consegue, então nós vamos procurar uma unidade básica, porque aí a gente vai ter que fazer um sorinho injetável nesse idoso, para poder ajudar nessa questão da perca, né? Desmaio. Começando outra vez a questão assim, se é normal acontecer muito isso em idoso. Geralmente não vimos muito, mas não deixa de acontecer. Então, o desmaio, ele é a perca temporária da consciência. Ele pode ocorrer quando a pessoa tem uma queda de pressão arterial, convulsões e também doenças crônicas, doenças do coração. E aí a pessoa chega a desmaiar. E nós, como cuidador de idosos, temos que ter muito cuidado nesse momento. Vamos falar um pouco também sobre sangramentos. O que é sangramento? É a perda de sangue em qualquer parte do corpo. Pode acontecer externamente ou internamente, resultantes de feridas, cortes, úlceras ou rompimento de vasos sanguíneos. Professora, esse externo e esse interno, qual desses dois é um estado grave? Não deixa de ter gravidade um dos dois, todos os dois são graves. Agora, nós nos preocupamos mais quando é interno. Quando é interno, nós nos preocupamos mais. O sangramento interno, ele é mais grave, é mais difícil de ser identificado. Procure localizar de onde vem o sangramento e tentar estancá-lo, apertar o local com as mãos,
Para evitar a contaminação, proteja o local com pano limpo. Para diminuir o sangramento, utilize compressas com gelo ou água gelada para manter essa elevação. Se a hemorragia acontecer no órgão interno, que se comunica com o externo, e o sangramento será percebido, por exemplo, em boca, nariz, fezes, urina, vaginas ou pênis, dependendo do local onde rompeu o vaso sanguíneo, no sangramento do intestino, é possível perceber o que? Fezes escuras com cheiro fétido, o sangue que vem do estômago escuro como borra de café ou vermelho vivo, ele pode ser observado no vômito. O sangue que sai do pulmão é vermelho vivo, então, portanto, com bolhas de ar. Na hemorragia da bexiga, o sangue sai pela urina. Então, são orientações básicas que a gente pode estar vendo direito na nossa apostila, tá certo? Eu estou passando aqui só o básico para vocês, mas vocês podem também fazer uma pesquisa, mas isso são sinais para a gente que o paciente está com sangramento. Então, ele está grave. O sangue que sai pela vagina, ela pode ser de hemorragia vaginal, do útero ou também das trompas. Qualquer tipo de sangramento deve ser avaliado pela equipe de saúde. Então, nós como cuidadores de idosos percebemos isso, acionamos a equipe de saúde e eles são habilitados para agir nesse momento. Eu queria falar um pouquinho com vocês também sobre pneumonia. A pneumonia é uma inflamação dos pulmões e este órgão ele é responsável pela oxigenação do sangue, portanto é essencial para a vida. As doenças pulmonares ocorrem em todas as idades, mas as pessoas idosas são as que mais sofrem de quadros graves, com maior risco de vida. A pneumonia é uma das principais causas de óbito entre as pessoas idosas, sendo a 5ª causa de morte mais comum na população. Por quê? Falando específico dos nossos idosos, quando os nossos idosos gripam, a gente tem uma atenção maior, a equipe de saúde, ela fica com atenção maior a esse idoso, quando é criança e idoso. Por quê? Porque a pneumonia, ela fica numa facilidade de 100%. Então, a criança com o idoso. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E chegando à pneumonia, geralmente a gente viu muito causa-morte em idoso quando ocasiona a pneumonia. Então, é um dos cuidados também que a gente deve ter. Então, minhas queridas alunas, eu estou muito feliz em estar encerrando esse curso com vocês. Eu quero também falar algumas coisas para que a gente possa assimilar a respeito também de diabetes mellitus, hiperglicemia, hipoglicemia, que também foi perguntado tanto no nosso curso. E é bem básico, né, isso, os nossos idosos. Temos os idosos com diabetes,